Boa noite, nação rubro-negra. Bom dia, nação rubro-negra. Alguns vão ver esse áudio pela manhã. Aqui é Branco Almeida. Não muito satisfeito porque a cada dia a gente fica mais desgostoso com as coisas no Vitória. De antemão, vamos anunciar que o Vitória apresentará, já estão aqui em Salvador, o meia Iago, vindo do Figueirense, um jogador de 22 anos, de pouca expressão, jogador barato, até porque quem não tem dinheiro, como o Vitória hoje não tem, não pode investir em muita coisa grande. Então vem o meia Iago, 22 anos do Figueirense, e é um jogador cearense, formado nas bases de Flamengo e Botafogo, e com passagem profissional no Figueirense. O volante Felipe Souto, esse é um jogador mais rodado, de Atlético Mineiro, de Náutico, dentre outros clubes, Vasco da Gama. É um volante que atua também como... faz a faixa 3. Ele é volante, mas se ousa às vezes como meia. Um jogador de 1,78 m, estava no Red Bull. Esses são os reforços do Vitória. As contratações, reforços, a gente não pode chamar de reforços, mas certamente vamos torcer para que estourem aqui no Vitória e que sejam dois grandes jogadores que acrescentem muito, apesar de não virem com currículo para tal. Bom, a partir daí eu quero corrigir uma injustiça, uma informação equivocada. Eu afirmei ontem, ou hoje pela manhã, perdão, que o diretor financeiro, se é essa nomenclatura, Vinícius Mascarenhas, estaria saindo do Vitória. Não, não está, não procede a informação. E por fim, com muito desgosto que eu vou informar aos senhores que está sendo composta uma tal de liga, chamada de Liga do Bem, que para mim de bem não tem nada, só se for de bem-estar, de bem particular, de bem pessoal, né? Porque de bem para o clube não tem nada. Mistureba de novo. Estão se juntando nos bastidores, ou estão sendo contactados pelo menos até amanhã, para oficializar uma junção, os senhores Alex Portela, pasmem, Paulo Carneiro, que tanto esculhambou Alex Portela, que chamava Paulo Carneiro de nomes impublicáveis e vai querer até me processar, talvez, se eu revelar aqui, porque não vai assumir, né? Mas chamava assim. E mais os senhores Ademar Lemos Júnior, Ricardo Davi, pessoas, o senhor Walter Seja, obviamente, que é ligado ao Paulo Carneiro, e essas pessoas estão se juntando, o senhor Manuel Matos, essas pessoas estão se juntando para formar tal Liga do Bem, como se fossem os salvadores do Vitória, buscando, objetivando derrubar o atual presidente Ivan de Almeida e gerirem o clube com um deles ou algum nome escolhido em comum por eles, sendo presidente do Esporte Clube Vitória, e o senhor Paulo Carneiro como diretor de futebol. Ou seja, as pessoas que se odiavam, se estapeavam, as pessoas que se esculhambaram, que brigaram e atritaram em dezembro, um contra o outro, hoje são amigos, né? Vamos lá, o senhor Ricardo Davi era laranja de Falcão, segundo Paulo Carneiro. O senhor Paulo Carneiro, segundo o Ricardo Davi, que tinha documentos em mãos, e eu vi essa situação, porque participei da chapa, tinha o seu Paulo Carneiro como ladrão, segundo os documentos, as comprovações, né? O senhor Ademar Lemos Júnior era traidor para o seu Paulo Carneiro, e por aí vai, né? O seu Alex Portela rompeu com o senhor Manuel Matos por desconfianças de postura e atitudes dentro do clube do senhor Manuel Matos. Então, essa turma que se atritava, que um desconfiava do outro, que um agredia o outro, humilhava o outro. Hoje essa turma está se juntando para formar a Liga do Bem. Eu vou confiar no quê? É o poder pelo poder.
é o Vitória dos interesses pessoais, é o Vitória do egoísmo, de quem não pensa no melhor para o Vitória. É por isso que até hoje, em 118 anos, o Vitória andou um pouquinho em números, porque era tão precário, tão ordinário, que no período do senhor Paulo Carneiro, o Vitória andou um pouquinho, quando o senhor Paulo Carneiro quis focar um pouco mais no futebol. Mas depois destruiu o Vitória e entregou o seu Alex Portela, que tem auditoria sim, que me passou números de auditoria, que me passou escândalos cometidos pelo seu Paulo Carneiro, me passou sim, não vai negar, não vai dizer que não, porque me passou e me contou, né? E hoje querem se juntar. Por quê? Porque o importante para essas pessoas é estarem na crista da onda. O importante para essas pessoas é estarem dominando o clube. Para fazer o quê? Para botar na Série C, como o seu Paulo Carneiro botou. Tudo bem que deixou 11 anos na Série A também, mas para botar na Série C, ou para ser campeão baiano como o seu Paulo Carneiro foi. Eu não vou falar só dos insucessos, não. Foi quem mais rebaixou o Vitória? Foi. Mas foi quem mais deu títulos baianos ao Vitória. Mas não passou disso. O torcedor do Vitória quer título nacional. O torcedor do Vitória quer um Vitória, como diz a própria chapa do seu Paulo Carneiro, gigante. Mas gigante não nos escândalos, nas falcatruas, nas benfeitorias pessoais, gigante no campo, que nunca foi, gigante nos títulos, que nunca teve, né? Então, o torcedor do Vitória quer isso, os senhores não querem. Os senhores querem o bem-estar, a pose de estar nas principais cadeiras, nos principais cargos, nos camarotes, nos acessos do clube, né? Eu lamento profundamente estar retratando isso para vocês, mas esse é o Vitória. Esse é o Vitória que não busca no novo uma solução, busca no velho, nos ultrapassados, nos que passaram e nunca trouxeram títulos. O senhor Alex Portela, o senhor Paulo Carneiro teve 16 anos para fazer isso, para trazer um título. Bateu na trave na Série B, bateu na trave na Série A. O senhor Alex Portela teve 7 ou 8 anos, bateu na trave na Série C. Não foi nem na C, bateu na trave na Copa do Brasil. Então, chega de bater na trave, chega dessa turma que já deu contribuição. Óbvio que o Alex resgatou Vitória, é um homem, era, pelo menos até outro dia, um homem que eu admirava muito, mas com esse tipo de postura, perde a minha admiração. Né? O senhor Ricardo Davi, que tinha planos, o senhor Ricardo Davi, que tinha uma imagem tão intolerante a certa... Aliás, vamos lá, o senhor Alex Portela também de bico pro senhor Ricardo Davi, e agora todo mundo abraçado. O senhor Ricardo Davi, que sempre teve uma energia, um foco de fazer diferente, de fazer algo melhor pro Vitória, hoje quer fazer junto com essas pessoas que ele repudiou, que ele combateu. É muito estranho, ou melhor, deixa de ser estranho quando você explica tudo na briga do poder pelo poder. Lamentável, decepcionante. O Vitória não é a casa de vocês, vocês mandam lá. O Vitória ainda será realmente do torcedor. Hoje é uma farsa. Hoje é uma farsa esse nome Vitória do Torcedor, mas o Vitória ainda será do torcedor. Não será de Branco Almeida candidato não, porque eu não serei candidato. Eu não tenho perfil, capacidade, competência, mas iremos batalhar sim, iremos buscar nomes sim, e uma hora o torcedor vai se cansar de todos vocês, porque o que vocês querem é girar dentro do Vitória. Agora que todo mundo ficou por baixo, que foi derrotado, todo mundo foi derrotado em dezembro, agora todo mundo sentiu o baque e quer voltar de uma forma tão desesperada, tão descontrolada, que não importa quem vai se juntar com quem, o importante é entrar no clube. Espero que os senhores repensem, espero que a dignidade fale mais alto e que os senhores abram mão da vaidade e mantenham a dignidade, a postura e a coerência daquilo que os senhores sempre declararam. Coerência, pelo menos, dignidade, é o que eu peço aos senhores. Boa noite, desculpem o desabafo.